A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel, 97,5 FM, com Ed Souza. Olha, em 1978, nasceu em Belo Horizonte, com o pastor Abraão Soares e o goleiro João Leite, do Atlético Mineiro, os chamados Atletas de Cristo, um movimento evangelístico que aconteceu entre atletas, sobretudo do futebol, mas abrange todas as outras modalidades de esporte, fez bastante sucesso nas décadas posteriores. Nos anos 90, teve um reconhecimento muito grande no Brasil, devido a algumas figuras bastante conhecidas do futebol se aderirem a esse movimento cristão de evangelização. E para falar um pouco sobre o atleta que se converte, que tem um encontro com Cristo verdadeiramente, nós convidamos para essa semana o pastor Rodrigo Barbosa, da igreja IBNJ Bíblica Church em Hortolândia. O pastor Rodrigo já atuou como jogador de futebol em grandes clubes do Brasil. Pastor Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao programa A Luz da Bíblia. Olá, Ed Souza, graça e paz. Eu quero expressar o nosso louvor a Deus por essa oportunidade e cumprimentar todos os amados que estão aí na audição da 97.5, né, da Cidade Gospel. Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Pastor Rodrigo Barbosa, o senhor é ex-atleta, já jogou em alguns times profissionais. O senhor pode contar um pouco da sua história, da sua trajetória? Quais times profissionais o senhor já atuou? Conta aqui para o ouvinte da 97. Então, Ed Souza, realmente já faz um tempinho, mas a nossa história no futebol realmente tem uma intensidade muito grande, porque foi nesse ambiente que nós acabamos conhecendo a Jesus e a partir dali Deus começou a projetar tudo que Ele tem feito nos dias de hoje. Eu, na verdade, joguei em alguns clubes, joguei no Internacional de Porto Alegre, no Grêmio, joguei em 96, no Palmeiras, na época do Luxemburgo, Edmundo. Nós estivemos jogando também no 15 de Piracicaba e acabamos encerrando a nossa carreira, né, ali no 15 de Jaú, quando nós fomos disputar ali o Campeonato Paulista, né, pelo 15 de Jaú, isso já no ano de 1998, aproximadamente. E foi exatamente ali no 15 de Jaú que nós acabamos tendo esse encontro tão maravilhoso com a pessoa de Jesus, né, Edson? Pastor Rodrigo, e o seu encontro com Cristo, como foi nessa condição de atleta e ter esse encontro com o Evangelho? Bom, Ed, esse encontro foi tão assim inesperado, né, que eu acredito que é assim com todos, na verdade, mas foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na nossa história. Nós estávamos vindo de São Paulo, né, do Palmeiras, nós tivemos um tempo ali no Palmeiras, aproximadamente quase 2 anos, morando ali na Barra Funda, em São Paulo, no CT. E chegando do Palmeiras, nós fomos emprestados, né? No caso, ainda tínhamos contrato com o Palmeiras, fomos emprestados para disputar o Campeonato Paulista pelo 15 de Jaú. E logo na entrada, Ed, do estádio que eu estava chegando, da rodoviária, hoje, na verdade, o meu cunhado, né, o pastor Odair, que também é pastor, ele jogava já no 15 de Jaú e automaticamente ele saiu do vestiário onde eles estavam. Eu nunca tinha o visto, né, no momento, eu estava chegando naquele exato momento ali, nunca tinha estado ali, e ele veio e falou para mim: olha, eu quero apresentar para você uma pessoa que está te esperando já aqui nessa cidade. Eu falei assim, mas eu não conheço ninguém, inclusive não conheço nem você. E ele insistiu e disse, às 19 horas eu vou vir te buscar aqui, porque tem uma pessoa que realmente projetou toda essa recepção para você, e eu tinha sido muito bem recebido lá, o diretor do 15, e eles foram me buscar de ônibus na rodoviária, aquela coisa toda, e ele falou para mim, olha, eu vou jogar agora, mas às 19 horas eu vou estar voltando para te buscar. E naquele exato momento, às 19 horas, quando ele veio me buscar, ele me levou numa igrejinha, Ed, né? Uma igreja muito pequenininha na cidade de Jaú, Assembleia de Deus. Era tão pequena que, na verdade, ela era o porão de uma casa.
né? Existia aproximadamente pouco espaço para você descer naquele porão. E foi a primeira vez que eu tive um encontro ali com Jesus dentro daquele lugar tão humilde, mas tão abençoado. Foi um momento assim singular na minha vida, onde o pastor ali, ele ministrava a palavra e parecia não, realmente era Deus falando na boca dele tudo aquilo que realmente eu tinha passado na minha vida e por que eu estava ali. Então eu me identifiquei. Até achei eu falei, pô, o rapaz deve ser dessa igreja e deve ter contado a minha vida para ele. Mas na verdade ali quando eu me dei de conta, eu já estava lá na frente, rendido aos pés de Jesus. Eu me lembro que o chão ali era de brita ainda, com cimento. Eu nem notei que eu estava ajoelhado ali, não senti dor nenhuma no meu joelho, porque eu estava realmente rendido aos prantos aos pés de Jesus. Pastor Rodrigo, há realmente como ser um cristão temente nesse mundo do futebol tão assediado por mulheres, baladas e sobretudo essa questão do mundo do dinheiro, do glamour? Tem como, pastor, realmente ser cristão firme na rocha nesse meio, nesse mundo? Bom, Edson, a realidade é que nós sabemos que o mundo do futebol, o ambiente do futebol é um ambiente de muito poder aquisitivo, e isso tem uma facilidade imensa para corromper o sentimento das pessoas, né? Mas eu descubro uma coisa muito importante, que o que faz toda a diferença nessa questão não é o ambiente do futebol, ou até mesmo a promiscuidade e tantas coisas ruins que podem acontecer nesse ambiente. Mas eu acredito, sabe, Ed, que na verdade o que pode fazer a diferença e o que mudou a minha história foi o meu relacionamento com Jesus. À medida que realmente você tem um encontro com Cristo, não é mais o ambiente que te transforma, é você que transforma o ambiente. Tanto é que quando eu me converti no 15 de Jaú, né, passado 2 dias do momento que eu me ajoelhei na frente do altar, eu já reuni mais de 50 jovens para ouvir a palavra de Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu abria a Bíblia assim e botava o dedo ou olhava e eu via um texto e simplesmente lia. E para a glória de Deus, eu me lembro que naquela época estava o Edmilson no 15 de Jaú, Edmilson que jogou no Barcelona, que jogou na seleção brasileira, o quarto zagueiro, também jogou de volante. Tava o França, o Edu, que jogou o campeonato espanhol, estavam todos lá. Todos eles entregaram a vida a Jesus, né? E nós começamos ali a pregar o evangelho. Então eu imagino que, na verdade, o que deve fazer a diferença, seja qual for o ambiente, porque promiscuidade, engano e ações demoníacas você vai encontrar na maioria dos ambientes do mundo, porque isso não está no ambiente material, isso infelizmente está dentro do coração das pessoas. Então você conviver com isso vai exigir de você uma entrega, uma consciência, uma fé realmente de que Jesus é o Senhor da sua vida. E à medida que isso é realidade, você não depende das coisas que estão ao seu redor, do ambiente que você reside, para você, sabe, poder ser feliz, ser abençoado. Porque na maioria das vezes você procura o poder aquisitivo, você depende do prazer carnal para satisfazer o vazio que há dentro de você. Mas à medida que eu encontrei a Cristo, que Cristo se tornou Senhor da minha vida verdadeiramente, então aquilo passou a ser plano secundário totalmente na minha vida, e a obra de Deus passou a ser prioridade. Estamos conversando aqui no programa Luz da Bíblia com o pastor Rodrigo Barbosa. Pastor Rodrigo, nos anos 80, anos 90, ficou muito conhecido no Brasil a organização Atletas de Cristo. Como funciona realmente e como é visto esse trabalho pelos atletas? Então, Ed, é o seguinte, o trabalho e a obra que é feita através dos Atletas de Cristo, na verdade, eu não tive assim um conhecimento muito intenso em relação a isso, mas nós tivemos ali visitas de pastores, visitas
de missionários que faziam parte dessa organização. E eles têm assim o objetivo de verdadeiramente entrar no ambiente assim do futebol para poder realmente pregar o evangelho, estabelecer ali o reino de Deus. Na época eu me lembro que aquele jogador, o Silas, que ultimamente foi, acho que um dos últimos clubes que ele jogou foi o Rio Branco, mas ele jogou no São Paulo, jogou em outros clubes famosos aí. Na verdade ele era o presidente naquela época, e até hoje no México, em outros lugares aí da América do Sul, ele é muito conhecido como uma pessoa que enganja esse projeto dos Atletas de Cristo, né? Apesar de nós não termos muito contato com eles hoje, nós entendemos que essa organização ela tem esse objetivo de chegar nesses ambientes e consolidar pessoas para que elas realmente permaneçam firmes na presença de Jesus, pelo fato até mesmo do que você falou, né, Ed? Da dificuldade de se manter firme por causa da prostituição, por causa dos prazeres, por causa dos convites, né, que existe nesse âmbito, por causa do poder aquisitivo em relação a tudo isso que gera soberba, gera altivez na vida da pessoa e a pessoa se perde. Então eles tinham esse objetivo. Só que no início lá, Edson, nós não tínhamos esse auxílio. Foi algo realmente puro de Deus no meu coração, onde nós começamos a ministrar, inclusive o Mauricinho, que hoje é pastor em Limeira, um filho na fé nosso, que jogou no São Paulo na época do Tele, ele que marcou, não sei se foi o segundo ou terceiro gol contra o Barcelona, no ano que o São Paulo saiu campeão do mundo. Ele também entregou a vida a Jesus lá no 15 de Jaú, na arquibancada, onde nós pregávamos ali a palavra de Deus e conhecemos ele, e ele começou a frequentar a igreja e hoje é um grande homem de Deus, uma família maravilhosa, Ed. Então esse é o projeto. O projeto é preparar, no caso, pessoas para que possam pregar o evangelho nesses ambientes hostis, que na verdade é difícil de se manter muitas vezes ali e ver pessoas realmente fiéis a Deus por causa dessa facilidade muitas vezes de contato com prazeres, com poder aquisitivo, com dinheiro. Então, na minha época, eu não tive uma orientação, mas eu segui a linhagem dos Atletas de Cristo. Esta semana estamos entrevistando o pastor Rodrigo Barbosa, ex-atleta, já jogou no Palmeiras, no Grêmio, 15 de Jaú e outros times mais. Pastor Rodrigo, logo no início o senhor disse que a sua conversão se deu numa igreja das Assembleias de Deus, que no caso é bem tradicional, né? Tem uma série de regras, até tinha, né, muito mais rígida antigamente. Ainda há muita discriminação por parte de evangélicos mais tradicionais em relação ao desportista cristão, o profissional que pratica o esporte, mas também quer seguir uma vida com Deus? Então, Ed, hoje, na verdade, nós vemos um entendimento maior a respeito dessa questão. Antigamente, nós tínhamos muita dificuldade em relação a isso, né? Mas hoje eu vejo um discernimento maior a respeito de que o jogador, no caso de futebol, ele é um profissional, né? Ele depende daquilo, ele, assim como existe profissionais em outras áreas, jogadores também são profissionais e são profissionais na área deles naquele momento. Então hoje eu vejo, olhando para os pastores, para colegas meus e igrejas, que apesar de eu não ser do ministério hoje da Assembleia de Deus, mas eu tenho muitos amigos na Assembleia de Deus, sabe, a mentalidade já é outra, sabe, eu acredito que já mudou muito e já mudou bastante, e isso é muito bom, porque o objetivo de Cristo é que o Evangelho, né, consiga chegar com maior intensidade e abundantemente em todos os lugares, né. E em Hortolândia, pastor, o trabalho que o senhor desenvolve lá na sua igreja, tem um pouco dessa filosofia de pregar para atletas? Então, Edson, a nossa igreja ali na cidade de Hortolândia, nós temos o objetivo, tanto é que, na verdade, muitos irmãos ali, eles também são ex-atletas,
né? Na verdade, eu acredito que Deus é aquele que nunca derruba o muro por completo, né? Ele permite que seja reconstruído em cima daquilo que na verdade você já nasceu com aquilo, né? Tanto é que o nosso pastor, o pastor Odair, ele também mexe com futebol. O meu filho, na verdade, ele joga na Ferroviária, tá para ir pro Corinthians. O Guarani também tá, no caso, querendo levá-lo para disputar o Paulista. Assim, então eu vejo assim que na verdade esse âmbito, né, Edson, esse ambiente do futebol, Deus aproveita esse ensejo para poder inserir a sua palavra, o evangelho. Então a nossa igreja, ela convive constantemente com jogadores, com pessoas. Nós temos contatos e ministramos, discipulamos jogadores que já não estão mais aqui conosco, mas estão em outro país, estão em outras cidades e que se tornam filhos espirituais em que nós podemos ajudá-los através da palavra de Deus. Cidade Gospel 97.5 FM, essa semana o nosso convidado é o pastor Rodrigo Barbosa, da Igreja IBN Bíblica Church, em Hortolândia, falando sobre o atleta cristão, o jogador de futebol, sobretudo o jogador de futebol, porque ele foi um jogador de futebol profissional, passou por vários clubes e tem essa experiência e está nos passando aqui nesta programação à luz da Bíblia. Pastor Rodrigo, e se de repente o filho de um membro ou um membro mesmo da igreja, ele chega com esse sonho, né, de jogar futebol, que hoje as crianças, elas já chegam a uma certa idade, nasce isso no coração, né? Qual que seria o conselho que o senhor daria para um jovem hoje ou para um pai que tem o seu filho que quer levar para jogar futebol de forma profissional? Então, Edson, isso é muito importante, essa questão. Eu acho que serve até para não só para a questão do futebol, mas para todas as áreas profissionais e sonhos que a meninada tem a respeito de serem futuramente profissionais, né? Principalmente na questão do futebol. O conselho que eu dou é que Cristo nunca deixe de ser a prioridade em suas vidas. Por quê? Porque eu tenho uma ideia, Ed, que na verdade nós podemos fazer uma faculdade, nós podemos estudar, e aí a gente pode virar até um advogado, a gente pode virar um médico, a gente pode se tornar, né, uma pessoa até conceituada em algum ramo, principalmente na questão do futebol, que é o assunto aqui. A pessoa, né, desde criança treina, tem aquele sonho, então isso não é proibido. Na verdade, eu acredito assim, que para ela ter sucesso, ela tem que descobrir que antes dela ser um jogador de futebol, ou um médico, ou até mesmo um juiz, né, independente da profissão, ela precisa saber que ela é filha de Deus e que ela é uma serva do Senhor. E que essa pessoa, antes de fazer qualquer coisa aqui na terra, ela já está estabelecida no céu, na pessoa de Jesus, como um representante, como um embaixador dos céus aqui na terra. Isso é que vai determinar todo o sucesso que ela vai ter nas demais áreas profissionais. Eu vejo muitas pessoas, sabe, Ed, que lutam, na verdade, buscam sucesso, tanto na área, né, futebolística, né, que são atletas, como também em outras áreas da sua vida, mas elas buscam tanto que as suas profissões, elas acabam tomando o lugar de Deus em suas vidas. A palavra do Senhor diz, né, em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor Rodrigo, a depressão é muito prevalente entre os jogadores de futebol, é o que a gente acompanha sempre aí pelos noticiários. Tem um motivo central, pastor, para isso? Tem acontecido muito, e principalmente no ambiente do futebol. Eu tenho visto jovens que eram esperançosos, sonhadores, que tinham projetos, desistirem. Essa semana retrasada teve um pai que me ligou, o pai de um menino que nós conhecemos. Ele jogou no Atlético Paranaense, jogou no Grêmio, um menino que tem um futuro extraordinário, mas o menino
infelizmente teve um problema de depressão. Ele simplesmente, Edson, ele quis deixar de jogar futebol. Ele quis abandonar o sonho dele de uma hora para outra. Então, na verdade, a gente sabe que a depressão, ela ocorre em várias situações na nossa vida. Não é só no âmbito futebolístico, mas as demais pessoas que têm outras profissões, tem muitas pessoas hoje em depressão. E eu quero deixar uma coisa assim muito clara, que eu creio, pelas Escrituras Sagradas, que a depressão nada mais é do que a ausência da presença de Deus na vida de uma pessoa. Porque tudo que existe dentro de nós, a alma e o nosso espírito, foi criado por Deus. Então é como se você fosse comprar uma televisão e você não soubesse mexer. Você compra uma televisão nova na loja, leva para sua casa, mas existe um manual, existe algo que vai te ensinar a mexer com aquilo, que veio exatamente do fabricante, de quem inventou, de quem fez aquela televisão. Assim é o homem. É impossível o homem ter felicidade gerando coisas, ou fazendo coisas, ou simplesmente realizando sonhos. Tudo isso não é capaz de suprir o interior da vida de uma pessoa. Uma pessoa, ela só pode ser suprida quando ela entende que quem criou ela pelo lado de dentro foi Deus. E nada nesse mundo pode suprir essa carência, a não ser aquela pessoa que a criou. A alma do homem, que é a sede dos sentimentos, que nós falamos que é o famoso coração, né, Edson? Então a gente sabe que essa questão da alma, ela, até pelos psicólogos, ela é entendida, né, de uma forma em que você pode até amenizar a depressão, mas a solução de uma pessoa depressiva tem um só remédio: é ela ser cheia de Deus, é ela poder entender que ela não nasceu para viver longe de Deus. Por isso que está aí o sucesso. Voltando até um pouquinho à pergunta que você falou anteriormente, a pessoa, para ter realmente um sucesso, eu daria esse conselho para ela, que ela se precavesse, que por causa dessa situação de medo, por causa dessa situação de caos, o quanto de pessoas deve estar depressiva, perdendo seus sonhos. Então o segredo, na verdade, é você que me ouve, talvez você que está com depressão aí agora na sua casa, você que está com depressão aí, que você tem vontade até de tirar a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: tire o foco das ausências, tire o foco das faltas da sua vida e coloque em Jesus. À medida que você recebe a palavra de Deus diariamente no seu coração, diariamente, sabe, no seu espírito, e esse é o remédio. Tenha Jesus dentro de você e você vai poder vencer qualquer desânimo, qualquer depressão, qualquer opressão que exista na sua vida. Cidade Gospel 97.5 FM, o nosso convidado da semana é o pastor Rodrigo Barbosa, da Bíblica Church em Hortolândia, falando sobre o atleta de Cristo, o desportista cristão e os desafios de trilhar esse mundo e preservar a santidade. Pastor Rodrigo, e a Bíblia fala alguma coisa? Ela nos ensina alguma coisa acerca dos atletas? Que, diga-se de passagem, o esporte não nasceu agora. Ele é desde a época da Grécia Antiga e há muitos anos, né? Desde o Egito, ali o pessoal já praticava algum tipo de esporte. Então, Edson, na verdade, o apóstolo Paulo, ele fala, né, que na verdade ele se comparou com um atleta, dizendo que ele esmurrava o seu próprio corpo para que ele pudesse cumprir a sua carreira e para que ele pudesse não ser condenado também pelas outras pessoas, e que ele podia chegar então e herdar o troféu, herdar a recompensa, mas não uma recompensa física, né? Mas uma recompensa eterna. Nós somos atletas, só que o primeiro estilo de atleta que devemos ser é esse que está no conselho de Paulo.
Um atleta que corre por uma coroa, por um troféu incorruptível. Um troféu que, na verdade, não é entregue pelas mãos de um organizador de um evento ou de um campeonato, mas é um troféu entregue pela mão do próprio Deus, que nos criou e nos chamou para percorrermos uma trajetória aqui nessa terra. E eu quero declarar em nome de Jesus, que você que está nos escutando hoje, você pode ser até gordinho como eu, pode até não ter um corpo de atleta, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus te vê como um atleta, como alguém que está percorrendo uma trajetória e que já venceu na pessoa de Jesus. Então você precisa tomar posse disso. Vale a pena você renunciar, rejeitar qualquer tipo de coisa que te distancie da presença de Deus, porque existe um troféu que na pessoa de Jesus ele já foi conquistado. Basta você perseverar crendo na palavra de Deus. Pastor Rodrigo, nosso muito obrigado por sua presença aqui no programa Luz da Bíblia. O microfone fica aberto para mais alguma colocação que o senhor queira fazer. E de antemão foi um grande prazer recebê-lo aqui. E a gente com certeza estará convidando o senhor para mais outras entrevistas sobre outros temas que o senhor domina muito. Nosso muito obrigado, viu? Olha, que bênção, né, Edson? Eu louvo a Deus porque, na verdade, estar aqui com você, estar aqui com toda essa audiência que nos ouve, é um privilégio. E eu só queria, na verdade, estar deixando aqui exatamente essa palavra de Mateus 6,33, quando diz... E tem muitos atletas que nos ouvem, viu, pastor? Verdade! Olha só que legal! Então é para você mesmo, todos que estão nos ouvindo, mas para você que é atleta, você que quer galgar lugares altos aí no futebol, apesar de que exista muita concorrência, eu quero motivar você a crer, a tirar os olhos da dificuldade e colocar os olhos em Jesus. Quando você coloca os olhos em Jesus, então você entende que o teu sonho ele não vai ser realizado, ele já foi realizado na pessoa de Jesus, né? Em Mateus 6,33 a Bíblia diz, buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, Edson, quando a gente fala de buscar o reino, nós precisamos compreender que buscar o reino é você buscar permitir que Deus governe as nossas vidas. Todo o seu sucesso está em você permitir que Deus ele venha governar a sua vida. Sabe? E o mais interessante de tudo, Edson, é que Deus não nos governa, Deus não nos governa por força ou por violência. A maneira de Deus nos governar é Jesus. E Jesus é a graça de Deus. Quando nós falamos da graça de Deus, nós estamos falando de algo que nós não merecíamos. Nós falamos de algo que nós não devíamos ter, mas Deus decidiu nos dar. Então, que isso sirva de motivação para você, que na verdade quer galgar lugares altos aí no futebol e também em outras áreas profissionais da sua vida, na família, em todas as áreas, que você possa estender esse todo, que você possa estender, amém, a sua tenda, certo? De crer, de fé, de busca, a ponto de você entender que essa busca não é um sacrifício, essa busca deve ser um prazer para você, deve ser uma alegria de estar com Deus, conviver em Deus, estar em Jesus, e a fim de que tudo aquilo, querido, que Ele conquistou se torne realidade na sua vida e na sua família. Quero agradecer, Edson, pela oportunidade. Que Deus abençoe aí todos os ouvintes da 97.5, amém? E que Deus abençoe você e a tua família de um modo extraordinário. A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel, 97,5 FM, com Ed Souza.